Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa com você, por você e para você. Mas vamos começar assim. Caso você queira as melhores matérias, melhores notícias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilscorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Corrêa em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha. Você vai gostar. O assunto é NR1. Você sabe o que é? Você sabe como funciona? O que fazer? Como fazer? Que jeito fazer? Eu particularmente não sei. E por isso eu chamei 3 pessoas para que possam, com a experiência, passar um pouquinho mais e contribuir para que você entenda um pouco mais a respeito disso. Aqui do meu lado, presente, o capelão Alexandre Gardiolo. Olá, tudo bem? Olá, Edilson. Olá a todos que nos ouvem na internet, onde estiverem. Para nós aqui é uma honra estar participando, falando sobre algo que, na verdade, é simples, porém tem que ser feito com coração, né? Conhecimento e técnica. Então, quem não me conhece, eu sou o capelão Alexandre Gardiolo, sou presidente do Conselho Federal de Capelania no estado do Paraná. Somos uma instituição humanitária internacional, presente em 12 países, sede nacional em Brasília, sede internacional em Wilmington, na Carolina do Norte, presentes na França, Portugal, África do Sul, fazendo exatamente o que nós estamos hoje aqui, Edilson. Nós temos uma área nossa, a capelania corporativa, que ela já existe desde o ano 2000, em que a gente já trabalhava todas essas ações que hoje vão sendo apresentadas para os empresários, empregadores e da mesma forma para os trabalhadores, de uma forma de garantir o seu sucesso e o sucesso da empresa. Peço permissão para te chamar de Alexandre Gardiolo, Alexandre, e não de capelão. Permitido? Permitido. Eu estou aqui como especialista na área de gestão de pessoas e negócios também, né? Onde eu atuei aí por quase 11 anos na Ambev e minha última função foi essa. Então, nós vamos falar de coisas aqui muito interessantes, com certeza. E também presente, engrandecendo ainda mais com a sua experiência na linha de advocacia, com o seu conhecimento também como professora, a doutora Vilma Carla Lima de Souza Ribeiro. Olá, como vai? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Vilma Carla, eu sou pós-doutora em Direitos Humanos, sou professora universitária. E acredito que eu possa contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês, principalmente aqui dos empresários, sobre essa nova lei, né, a NR1, que é de tamanha importância para todos nós. Espero que possa contribuir com o conhecimento de vocês. Obrigada pela atenção. Permissão para chamar de doutora Vilma Carla ou Vilma Carla? Concedida. Obrigado, viu? E também aqui, né, o psicólogo Denis Rodrigues, que novamente vem nos engrandecer aí com informações preciosas sobre a NR1. Olá, Denis, tudo bem? Olá, Edilson, olá, convidados e olá a todos os ouvintes. Estou aqui mais uma vez, que é uma honra, é um prazer estar aqui falando com vocês, com esse tema tão importante. Eu sou psicólogo, mestre em promoção da saúde e nada melhor para promover saúde do que falar de NR1, que é isso que a gente vai falar com vocês hoje. Permissão para chamar de Denis. Com certeza, concedido. Ok, então vamos lá. É isso, pessoal. NR1. Você entende o que é isso? E a cabeça do funcionário? A cabeça do patrão? É com você, Denis. Temos um grande desafio pela frente, que é tratar da saúde mental. Sempre pensamos na saúde física, na parte ocupacional ali do colaborador. E hoje a gente vem falar sobre saúde mental no trabalho. E você que está ouvindo a gente hoje, está nos assistindo, como está a sua saúde mental no trabalho? Então, a saúde mental nada mais é do que trabalhar de forma leve, uma forma tranquila, de uma forma que você vá render o seu trabalho e não tenha aquela opressão de ter que fazer, mas querer estar ali, fazer um trabalho de qualidade que vai render tanto para a empresa quanto para a saúde mental. E eu vou dar um exemplo que eu fiz na saúde pública aqui de Maringá. Quando eu era gerente da psiquiatria do Hospital Municipal,
eu tive uma ideia de um projeto e a gente fez parceria com as universidades da cidade e a gente levou a ginástica laboral para os colaboradores. Então foi um ato de promoção da saúde, trabalhando logo que começaram a falar da NR1. Então modesta parte, venho aguardando há tempos esse projeto de lei para trabalhar a NR1, que é um desejo de muito tempo do trabalhador, da equipe das empresas, que precisam também tratar da saúde mental. E o projeto de saúde dentro do hospital, que fica até meio confuso, assim, pô, mas você vai trabalhar saúde dentro do hospital, que já trabalha saúde? Sim, mas uma saúde diferente, porque o colaborador, o servidor está acostumado a trabalhar com a saúde do paciente, mas e a saúde do servidor? Onde que fica? Então, a ginástica laboral, as palestras sobre a importância do cuidado da saúde mental, atividade física, o relaxamento, a folga, porque o servidor público ele tem aquela rotina de 12/36, na maioria das vezes, e pega plantão em outros lugares, mais 12/36, ou seja, de domingo a domingo ele está folgado no trabalho e não cuida da saúde mental. Então, essa conscientização deve existir aí com servidores e colaboradores das empresas particulares. Vilma, doutora Vilma, uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, antes da minha pergunta, é um país onde tem mais advogados do mundo inteiro. Se você colocar o mundo inteiro, todos os países, o Brasil tem mais advogados. E é o NR1 chegando aí. Me diga uma coisa, como trabalhar com essa novidade quando a relação é patrão e empregado? Fale para nós. Se trata, sim, de algo um tanto quanto difícil, né? A grande preocupação ao longo dos anos com o trabalhador sempre foi com a integridade física dele. Não se falava nessa parte emocional, psicológica, e a NR1 vem para isso. Então, ela vem para que ela venha combater esses problemas psicossociais. Então, hoje, não é só importante a minha saúde corporal, não é só importante utilizar equipamentos de proteção no meu ambiente de trabalho, mas é importante também que eu tenha o meu psicológico, a minha moral preservada. Então, ela vem prevenindo atos aí de assédio moral, assédio sexual, metas abusivas, cobranças excessivas. Não é que o trabalhador ele não possa ser cobrado. Poxa, ele trabalha, ele tem que cumprir com as suas obrigações, mas até que ponto isso não se torna abusivo? Então, é hoje muito comum o uso de WhatsApp. Quem que não usa o WhatsApp hoje? Mas o meu WhatsApp ele deve ser utilizado para trabalho somente no momento que eu estou trabalhando. Então, a partir do momento que eu começar a ter que trabalhar, mesmo que seja pelo WhatsApp, quando eu estou na minha casa, quando eu estou no churrasco, então isso já vai contra a NR1, porque ele vai me causando muitas vezes estresse, a síndrome de Burnout, que até, vamos imaginar, uns 10 anos atrás ela não era comentada. Então, essa norma, ela veio justamente isso, para prevenir esses efeitos, para cuidar da saúde mental dos trabalhadores, que é tão importante hoje em dia. E olha, tem um aspecto que é muito interessante também. As empresas podem transformar as exigências da NR1 em uma oportunidade para melhorar o ambiente de organização. Alexandre Gardiolo, explique para nós. Muito bacana, Edilson. E a doutora também, o que ela falou que é muito sério. Hoje, inclusive, uma pessoa me ligou, porque ela está de férias. A empresa passou um vídeo sobre NR1, mas sabe o que aconteceu? Ela de férias mandaram no WhatsApp particular dela que precisavam dela. Então, para ver como continuamos sendo agressivos nesse ponto. Por quê? Produtividade e humanização não são concorrentes. Pelo contrário, quanto a pessoa mais bem cuidada, maior é o resultado que ela vai trazer para a sua empresa. Então, Edilson, como o próprio doutor falou, é uma questão que a gente já aguardava há um bom tempo, porque, infelizmente, da parte do empregador, nós temos aí hoje lideranças despreparadas. Lideranças que confundem cobrança de resultados com a questão mais agressiva.
né? E por um outro lado, empregados hoje que se fecham e aí sofrem, estão doentes da alma, né? Isso reflete direto no corpo humano e a gente acompanha muito isso, como, né, foi dita a própria questão do servidor nos hospitais, que a gente também faz esse trabalho com eles, mas é muito importante esse momento entender que a NR1 veio para fazer com que as empresas vençam essa tal crise, porque muitas vezes não tem a ver com o mercado, tem a ver com a sua própria empresa, com seus colaboradores e até mesmo com você. Até que ponto essa produtividade pode atrapalhar o ambiente, ou pode atrapalhar a produtividade? Na verdade, ela não atrapalha, Edilson. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e, na verdade, eu cheguei a essa área de recursos humanos, chamado gente de gestão, porque eu, da área de vendas, sempre entendi que a valorização dos meus funcionários, entendeu? A celebração com ele dos resultados fazia com que eu me tornasse o melhor resultado dentro da operação que eu estava. E foi aí que perceberam que tinha algo diferente. Então, o que está vindo hoje é exatamente para premiar, em primeiro lugar, essas pessoas que pensam de forma de coletivo, né? Quando eu falo assim, vestir a camisa da empresa, sabe, Edilson, a gente obriga o cara a pôr. E às vezes a pessoa nem sabe quais são os seus sonhos quanto empregador, quais são suas metas, se você tem missão, visão, valores, né? Você tem que envolvê-lo. E essa NR1 é esse momento para você, empresário, parar e poder melhorar os seus resultados. Por quê? São pessoas lidando com pessoas. Ah, mas eu trabalho com tecnologia, mas tem pessoas atrás disso. Professora, também professora, os alunos já estão conseguindo assimilar, porque é uma novidade. E você está percebendo isso quando você está dando aula? Você é professora, fala de onde que você é mestre e depois responda a pergunta. Sou professora em 2 instituições, a Uningá aqui em Maringá e a UMFG em Cianorte. E eu percebo o seguinte, hoje, tá, o aluno ele está mais centrado nessas questões sociais. Eu posso falar assim, que eu, quando criança, né, em virtude de eu ter um irmão que é deficiente físico, nós, né, os irmãos, sofríamos bullying junto com ele. E hoje a gente não vê mais isso. Então, o aluno, ele tem hoje, em geral, novos valores e o que eu espero é que o que eu vejo em relação aos esses novos valores, que eles levem para o ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho tem que ser corporativo. Ele tem que ter aquele respeito mútuo e a gente saber ali respeitar as diversidades. Nem sempre eu vou trabalhar com uma pessoa que torce pelo mesmo time que eu, que tem a mesma convicção religiosa, mas isso não pode servir para o bullying, para o assédio moral. Muitas vezes para o empregador não pode exigir que eu tenha o mesmo comportamento que ele, que eu vote nas mesmas pessoas que ele. E outra, tá? Ele tem que cuidar para preservando que eu trabalhe cumprindo as minhas obrigações para a qual eu fui contratada. Então, se eu fui contratada para trabalhar 8 horas por dia, serão 8 horas por dia. Tá? Se eu fui contratada para fazer um tipo de serviço, é aquele tipo de serviço que eu vou fazer. Porque daí, com esse não respeito ao contrato de trabalho, é que começa a vir o assédio moral, a sobrecarga, começa a vir o estresse e acaba aí ferindo essa norma. Denis, quais são os principais riscos aí psicossociais que pode aí ser encontrado dentro do ambiente de trabalho? O principal risco é o estresse, a ansiedade. E como eu trabalhei na psiquiatria, eu atendi bastante pacientes que vinham dessa opressão do trabalho, que chegava falando, surtei porque estava trabalhando demais, não tinha tempo, e acaba sendo um refúgio, às vezes até as drogas. Então, o álcool, outras drogas, então, para fugir daquela realidade. Então, a fuga dessa realidade acaba levando a pessoa a espairecer de uma forma não lícita, muitas vezes. Então, acredito que essa lei da NR1 vem para sanar essas dúvidas
e suprir essas necessidades, que as pessoas precisam estar informadas e as empresas também cuidar dos seus colaboradores, porque é elas que vão trazer os resultados da empresa. Então, trabalha com tecnologia, como o colega falou, então, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai apertar o botão, a tecnologia não roda sozinha. Então, a gente precisa de pessoas em todos os tempos. Independente seja hoje ou daqui 100 anos, a gente vai precisar de pessoas. Para os três, quem quiser responder, responda. A NR1 representa apenas uma nova obrigação legal ou uma mudança definitiva na cultura das relações do trabalho? Bom, eu começo falando, Edilson, da importância disso, porque a partir de agora com a NR1, e aí um recado para empresário, não se assuste. A coisa é mais simples do que você imagina. Claro que você precisa de ajuda, sozinho você não vai conseguir, mas é muito mais simples, né? E na verdade, por que, Edilson? Essa é uma nova forma de viver. Nós estamos deixando de lado aquela política onde somente recursos humanos é que cuidavam das pessoas. Hoje, isso é participativo. Inclusive, na NR1 diz exatamente isso. Nessa questão da elaboração dos planos de ação, a gente também tem que ter a participação dos colaboradores. E então, você vê que isso é uma mudança, né, de chave. E o empresário tem que entender que a NR1 não é mais um boleto que vem para você. Pelo contrário, cara, é uma estratégia fantástica. Uma arma que vai ajudar você a melhorar os seus resultados. E é por isso que você tem que contar com ajuda. Mas também cuidado, vai ter muita gente querendo se aproveitar desse momento, né? O que a gente vem acompanhando já desde o ano passado, são muitas pessoas se dizendo mestres, doutores na NR1, e aqui eu tenho certeza que a doutora Vilma, como o Denis também, compartilham disso, que isso é muito perigoso, né? E um outro recado só, mais claro, o próprio Ministério do Trabalho, ele já deixou claro que é uma coisa que todos estamos entendendo junto, mas havia essa necessidade dessa implantação. Porque isso aí, gente, já vem sendo conversado pelos registros que eu vi desde 1997, mais ou menos isso que vinha já se falando sobre isso. Então, o que está acontecendo hoje é fruto de um estudo anterior e de uma necessidade. Outros países estão muitos anos-luz à nossa frente, né? Canadá, Estados Unidos, hoje, tem quase 10 mil empresas que atuam com um trabalho específico só para cuidar da saúde psicossocial. E sem que isso fosse lei obrigatória. É lei, é com a dona Vilma, professora aqui presente. Por favor, doutora. Então, eu entendo, né, que vai sim, vai haver uma mudança na cultura, vai haver uma mudança de paradigma. E o que o empresário pode fazer? Tá? Então, primeira coisa, você vai ter que investir um pouquinho. Tenha um canal de ouvidoria, mas que realmente funciona. Adote um programa de compliance, mas que realmente funcione, porque não adianta você investir se você não vai fazer valer dessas ferramentas. Tá? E divulgue. Principal coisa, divulgue o que é necessário ser feito entre os empregados. Frequentemente, mostre aos seus empregados qual que é a política da empresa também, para que você, a partir do momento em que você deixe todos eles conscientes, se torna mais fácil. Porque esses atos, por exemplo, de assédio moral, eles não acontecem só entre superiores hierárquicos e empregados, eles podem acontecer entre os colegas de trabalho. Então, a partir do momento em que você adota um bom programa de compliance, por exemplo, facilita o acesso dos seus empregados aos canais de ouvidoria, você vai estar mais perto dos empregados. E lembrando que se algo der errado em uma empresa, o maior prejudicado é o empregador. Porque quem pode sofrer uma ação de reparação de danos vai ser o empregador. Então, o investimento, ele compensa porque você se livra, eventualmente, de uma ação de reparação de danos, de uma ação trabalhista. Então, compensa você investir. Mas a cabeça, né, Denis? Eu fico imaginando o seguinte, envolve grana, dinheiro, porque a pessoa vai ter que investir. E aí, é aquela coisa, patrão e empregado, você tem que saber onde está, aquela coisa. A gente sabe que são poucos lugares que fazem isso. Mas aqueles que ainda continuam fazendo,
Sua sugestão. Eu vou fazer uma reflexão aqui. Para a pessoa, você que hoje trabalha numa empresa, você olha os benefícios daquela empresa e você vê que ela foca na saúde mental e na qualidade de vida. E tem uma empresa exploratória que paga um pouco a mais, só que pensando e pesando na balança, qual empresa você vai escolher para trabalhar? E qual funcionário você vai querer atrair para sua empresa? Então, essa atração de talentos e retenção de talentos, os talentos estão nas empresas que valorizam o humano. Então, tanto é que em São Paulo tem muito headhunter, que buscam as cabeças pensantes, os melhores colaboradores e oferecem, não é nem o salário hoje. Hoje em dia, a moeda de troca é a qualidade de vida. Qual que é a qualidade de vida que eu vou ter naquela empresa? Então, essa empresa que me explora, eu ganho bem, mas eu não tenho tempo e nem saúde para conseguir ter uma qualidade de vida. Então, ao longo do tempo, isso transforma em compra de medicamento. Então, você atrapalha a sua saúde mental, acaba se prejudicando numa empresa exploratória e lá na frente o dinheiro que você ganhou, você vai gastar com remédio, médico. Então, hoje o foco é a qualidade de vida e a saúde mental, para ter uma qualidade melhor e uma longevidade da carreira, do ser humano. Que a gente vê hoje, as empresas que têm esse foco na saúde mental e na qualidade de vida, os colaboradores vão até mais longe. Então, eles às vezes aposentam e querem continuar trabalhando. Então, tem essa diferença. Então, essa reflexão que eu deixo para quem está nos assistindo hoje é qualidade de vida hoje ou gastar com medicamento amanhã. E o departamento jurídico das empresas? Qual que vai ser a finalidade deles nesse momento, doutora Vilma? Eu acho assim que o principal, primeiro, não adianta eu reparar os danos. Eu tenho que primeiro evitar a ocorrência dos danos. Eu tenho que tratar com a prevenção. A partir do momento que eu contrate um funcionário, eu já tenho que mostrar a ele a política da minha empresa. Ir para aquele curso mesmo primário, falar quais são os valores que a empresa preserva. Num segundo momento, tá? Analisar os riscos. Quais os riscos que essa empresa enfrenta no mercado? Tá? Da mesma forma que ela tem riscos em relação, por exemplo, eu contrato um eletricista, eu tenho que fornecer os equipamentos de proteção para ele, porque ele pode vir a se machucar. Eu tenho que também mapear esses riscos em relação à saúde mental dos meus empregados. Para a partir daí, se surgir algum dano, eu tentar reparar esse dano de forma que torne aquela eventual doença que está ali bem no início, que nem chegue a trazer ali maiores reflexos. Então, o primeiro passo, tá? É prevenir, tá? E se porventura houver algum dano, reparar. E a gestão humanizada, Alexandre Gardiolo, como que pode aumentar o engajamento das equipes das empresas? Olha que legal, até eu gostei muito do Dr. Denis me permitir, aquela parte quando ele falou agora da questão do salário, aí o empregador ele reclama, mas ele foi ganhar só R$100 a mais no concorrente. Por que aconteceu isso? Não tem a ver com os R$100, tem a ver da maneira como ele era tratado, como ele se sentia visto dentro da empresa. Né? Então, esse momento é exatamente o que você tem que trazer. Como a doutora falou, existem muitos riscos. Mas, aqui, pequeno empreendedor, é muito mais simples do que você pode imaginar. Vou aqui, ó. Primeiro, olha que legal, você pode trabalhar tendo uma definição clara de papéis dentro da tua empresa. Sabe aquela história da secretária ser secretária e deixar claro o que ela faz? Não, aí é secretário, mas você vai limpar o banheiro. Mas não tinha falado sobre isso. Ah, mas ó, você vai buscar meu filho na escola. E não tinha falado sobre isso. Então, uma definição clara de quais são os papéis de cada um dentro da sua empresa e até mesmo o seu. Não é verdade? Outra coisa, respeito ao desligamento, que é uma outra coisa muito forte. As pessoas hoje também costumam desligar as outras sem ter antes explicado para elas. Eu já ouvi em entrevista de desligamento, eu não sei o que aconteceu. Olha o risco, doutor, jurídico.
né? Canais de escuta acessíveis. Cara, aquele 0800 fale com o presidente é uma furada, né? E no fim, às vezes, o próprio empregado usava para tentar prejudicar o outro, como eu vi isso, inclusive, na rede pública, sabe, doutor Denis? O canal que era para exatamente você trazer novas ideias, né? Falar de coisas boas, começaram a usar um para tentar prejudicar o outro. Então, os canais de escuta têm que ser acessíveis, porém com filtro. Treinar a mente dos gestores. Inclusive, se você é o único gestor, a sua mente tem que ser preparada para esse novo momento. Foco no ciclo PDCA. Sabe aquela história? Você tem que se planejar. E como é que eu vou planejar? Então, primeiro tem que entender quais são os riscos que eu tenho. Aí eu vou chamar os meus funcionários juntos. E vou pedir uma assessoria, claro. E juntos a gente consegue montar algumas ações e depois acompanhar se elas estão acontecendo para que esses riscos sejam zerados. Então, é mais simples por causa disso. Porém, as corporações maiores, muitas já têm. Só que tem que tomar cuidado. Como a própria doutora falou, muitas vezes o departamento aí de compliance, ele está só disfarçado de departamento bonzinho dentro da empresa e ele, na verdade, vem sendo usado para, né, tipo assim, aquele empregado que vai muito ao RH ou que vai ao médico acaba, né, sendo prejudicado. Então, muita atenção a isso também. Doutora Vilma, quais são aí os maiores mitos, né, e que os empresários aí estão tendo com a NR1? Eu acredito que o principal mito é que eles vão gastar. Só vão gastar e não vão ter nenhum benefício em troca. Então, eu posso dizer assim que o principal mito seria esse, né? E o segundo é não acreditar nos seus empregados. Então, eu vou gastar e os meus empregados não vão acabar cumprindo. Então, eu creio que o maior empecilho aí para a implantação da NR1 dentro das empresas seriam esses dois empecilhos. Mas já está valendo, a NR1 já está acontecendo. Já está valendo. Já está acontecendo. E como que os advogados estão preparados para essas mudanças aí? Os advogados agora já formados, que têm uma certa experiência, essa nova legislação, estão preparados? Estamos, na verdade, assim, existem alguns assuntos que a gente já trabalha. O meu mestrado eu defendi em 2006. E na época eu já tratei do assédio moral. Então, são coisas que agora que a NR1 veio tratar. Então, a gente já trata de vários assuntos, assim, há muito tempo, né? Estamos engajados aí na luta. É com você, Denis. 2 mitos aí que você gostaria de passar para a comunidade que nos assiste agora. O principal mito é o gasto, como a doutora falou, e também vai perder tempo. Vou dar um treinamento, vai perder tempo de produção, vou pagar um consultor, vou perder dinheiro, vou perder tempo também. Então não é isso, porque se a gente faz uma descrição de planos de cargos e salários bem feito, cada um tem definido o que faz. Então ele já entra na empresa sabendo. Então aquela empresa que tem aquela rotatividade que ninguém para, ninguém consegue parar, porque o colaborador entra combinado o salário para fazer a função tal. E aí coloca a função tal misturado com a outra função tal que não se encaixa com aquele perfil da função que talvez ele nem saiba fazer e ele é cobrado por aquilo. Então uma descrição bem feita de cargos e salários, uma consultoria bem feita para ver onde está aquele gargalo da empresa, para saber onde está errando, é importante, porque você dá um passo para trás para pegar impulso e a voadora ser maior aí, para ir para frente, porque um passo para trás às vezes é necessário, para a gente ver de fora, dar uma olhada o que está acontecendo e seguir para frente. Um passo para trás para dar 2 passos para frente. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, como que a psicologia está vendo essa NR1? Muito bons olhos, porque a gente esperava isso há muito tempo, então a psicologia organizacional já vem trabalhando com muita dificuldade na saúde mental do colaborador, então promoção da saúde, o mestrado praticamente inteiro a gente foi identificando traços não só nas empresas privadas, mas nas públicas também. Então, todo lugar que envolve pessoas, a gente tem que trabalhar a qualidade de vida e promoção da saúde. Alexandre Gardiol, mito,
Ah, cite um. Bom, primeiro e maior é o desconhecimento da norma. Segundo, que isso vai dar impacto jurídico e financeiro para ele. Ele pode ser punido. Apesar que o brasileiro, o empregador brasileiro já está acostumado com essa carga excessiva, muitas vezes, de impostos, de multas, né? Mas ele se preocupa com isso. O orçamento limitado, como os dois disseram, mas tem uma outra coisa aqui bem legal. Hoje ele não sabe para onde ele corre. Então, a falta de um braço operacional para poder fazer isso. Ele está perdido, ele está precisando realmente da nossa ajuda. Ele está sendo bombardeado, gente, de e-mails, WhatsApps, de pessoas que se dizem especialistas. Eu recebi essa semana, Edilson, só para você ter uma ideia, um WhatsApp de um advogado lá da Paraíba. Olha, bom, nós temos aqui uma ferramenta muito boa, eu soube que o senhor é especialista, o que o senhor acha da gente se juntar? Aí eu falei assim, não existe, nem o Ministério do Trabalho colocou um padrão, tá, gente? Não existe. E aí é um outro risco que a gente tem que estar atento. Como a doutora falou, os funcionários vão ter que ser envolvidos. Por quê? Porque não existe um padrão de avaliação. Sabiam disso? Vai ser muito pelo fiscal. Tá? Claro, existem leituras hoje que vão ajudar. Mas eles também entendem que é uma coisa que está sendo construída. E eles não querem que tentem enganá-los. Não adianta inventar um monte de planilha bonitinha. Né? Eles vão ver em loco. Eles vão no funcionário. Eles vão querer ver o que você mandou, se está realmente acontecendo e quais são os resultados disso. Então, Edilson, é o que eu falei. Então, o primeiro é o desconhecimento, é o maior medo. Tá? O segundo, essa questão do impacto jurídico e financeiro, né? Porque muitos aí ficaram falando assim, ó, você vai ser multado, a multa, ó, é 200 mil, ó, é 1 milhão, entendeu? Então, ao invés de vender como uma coisa bacana, como uma ferramenta, venderam como uma punição. Só que tem um detalhe. A gente está falando do empregado, do patrão. Agora eu quero falar do empregado. É o nosso amigo que está nos ouvindo agora, aqui trabalhar, ele quer saber da doutora o que isso representa para ele, essa NR1. Para a nossa comunidade, para os nossos trabalhadores, é com você. Então, ela é também uma ferramenta muito importante, uma lei muito importante para o empregado, porque até agora, né, nós falamos só sobre o empresário, mas a figura principal aqui é o empregado. Então, eu acredito que a partir do momento em que você está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de assédio no ambiente de trabalho, ao invés de você só pensar em tomar remédio para ansiedade, você tem que primeiro tratar em denunciar. Você tem que expor o seu problema. Então, em primeiro momento, reúna provas, registre a ocorrência. Então, se são aquelas ligações de madrugada no celular, não apague, não delete mensagens, reúna essas informações. Posteriormente, o segundo passo, busque apoio. Muitas vezes, não é só você que está sofrendo no ambiente de trabalho, os seus colegas também estão. Então, divida esse problema com eles. A partir do momento em que você tem provas, você tem testemunhas, você tem colegas que estão passando pelo mesmo problema que você, busque agora o apoio da sua gerência, do seu superior hierárquico. Alguém na empresa vai ter que ouvir, tá? Como o doutor Alexandre Guerdiolo estava falando, né? Sempre tem alguém para te ouvir. Vai ter um departamento, vai ter uma ouvidoria, vai ter um bom programa de compliance, vai ter alguém que vai te dar o apoio, te dar o suporte. Tá? Então, o primeiro passo tem que começar com você. O seu empregador não vai fazer nada se ele não souber o que você está passando dentro do seu ambiente de trabalho. Denuncie. Eles não vão perder os seus direitos. Não, Os direitos que eles têm continuam sendo assistidos. não perde, tá? Não perde, não. Ao contrário, você só tem a ganhar. Agora é com você, Denis. A cabeça dos trabalhadores. É uma novidade que está surgindo, está mexendo com o mercado, já está em funcionamento e eles querem ouvir de você. Vai lá. E você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, é para você essa NR1.
para o empresário também, só que principalmente para o trabalhador, que é a alma do negócio. Então, como que você vai identificar exploração, algo que está errado, se conhecendo quem você é, o quanto você suporta e o que você foi designado a fazer. Com esse conhecimento, você vai conseguir montar uma estratégia para ter o seu trabalho em dia, conseguir dar conta daquilo que você precisa fazer e identificar aquilo que está sendo a mais, aquilo que está te explorando, aquilo que você precisa tomar uma atitude. Então, para isso acontecer, você precisa saber quem você é e o seu limite. Até onde você pode ir, que função você está exercendo e se aquela função é para você. Você estudou para aquilo, você foi contratado para aquilo. Então, identifique. Conheça o que você está fazendo e se conheça também para saber o limite que você pode levar. Sabe o que acontece, Cardinho? Muitas vezes a pessoa vai ser promovida. Eu vou virar gerente. Mas de repente só sobra serviço maior. E gestão de pessoa é com você. O que isso pode contribuir? É para aquele trabalhador que você vai falar agora. Bom, Edilson, interessante a sua colocação. Primeiro, essa questão de promoções, né? Não é porque eu tenho o melhor vendedor que ele vai ser o meu melhor supervisor, ou o meu melhor gerente vai ser meu melhor diretor. Aí, como o Dr. Denis falou, cada um tem suas características. E isso tem que ser aprimorado. Então, para mim, primeiro, o profissionalismo, né, que a NR1 vai exigir de você também, trabalhador, ela tem que ser praticada com autorresponsabilidade. A NR1 dá voz e amparo ao trabalhador, mas ela vai exigir que você também tenha atitudes maduras, né? Para de fofocar, para de se envolver em conflitos desnecessários, né? Para de falar do carro do chefe, sabe? Comece a observar que o seu papel dentro da empresa é muito mais importante. Participe, inclusive, esse momento a NR1 vai fazer isso. Vocês vão participar junto dessas ações. Então, dê ideias positivas, né? Não é aquela história tipo assim, ó, eu quero trabalhar uma vez por semana, ganhar o dobro e ainda o patrão me pagar uma viagem no final do ano, né? Vamos ser coerentes, né? Que vem acontecendo no nosso mercado. Então, esse é o momento, Edilson, em que a gestão de pessoas, ela se torna ainda muito mais importante. Porque, como eu falei anteriormente, não é mais responsabilidade só do RH. A responsabilidade é de todos. E aí eu quero um ambiente legal na minha empresa. O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Fica aí no ar, entendendo que a NR1 é como eles disseram, é para você, trabalhador. Mas é também para você, empreendedor, empregador, porque isso vai fazer você dar um salto além. Lembra que ele falou um passo para trás, 2 para frente. É um salto, melhoria na sua lucratividade, redução do seu turnover, que é o total de desligamento de pessoa. Essa história que 90 dias para a pessoa ser avaliada, perdoe-me, isso não é verdade. Um profissional para estar preparado, mais ou menos é em torno de 6 meses, estou falando de 180 dias. E assim mesmo sendo acompanhado e devidamente orientado. O que nós fazemos hoje, empregador? Contratei a doutora Vilma. Tá aqui uma lista das coisas que eu quero. E deixo ela. E aí eu só cobro. Mas eu também cobro de maneira agressiva. Poxa, você não sabia? Ela vai falar, não sabia. Então eu esqueci, anota aí. Você entendeu? Então, da mesma maneira, você, trabalhador, tem que entender que você tem que ajudar o seu patrão. Esse é o momento em que, no nosso mundo, tá? E não é só no Brasil, não. O momento que a gente vive é no mundo inteiro, em que as pessoas têm que se profissionalizar. As empresas têm que se preparar para esse novo momento, entendendo essa nova geração e esse novo anseio das pessoas de serem bem tratadas. Vamos voltar agora para os patrões, né? Doutora Vilma, os impostos estão altos, hein? Muita tributação, muitos encargos, né? E parece que a NR1, pelo menos num primeiro momento, a fazer aumentar esses gastos. Qual é a impressão? Eu acredito que no início, sim, tá? Mas quando a gente pensar que todos os riscos serão eliminados, então foi até falado, né? Eu acredito que o doutor Alexandre Gardiolo, em relação a multas, realmente, a partir do momento que reiteradas vezes um
empresário não vem cumprindo, ele pode ser multado, ele pode chegar a ter a sua atividade interditada, ele pode sofrer grandes passivos trabalhistas, porque a partir do momento em que um empregado ele sofreu assédio moral no ambiente de trabalho, ele não vai ingressar com processo contra o colega, ele já vai ingressar com ação contra a empresa, contra o empregador, tá? E fora isso, a partir do momento que se torna um grande volume de processos, isso suja a imagem do empregador. Então, se a gente for ver que vai aumentar um pouco, mas a gente vai ver que a partir do momento em que ele adotar, ele vai se prevenir de todos esses outros malefícios. Então, ele vai evitar ali que ele sofra uma multa, que tenha uma interdição do seu estabelecimento, ele vai evitar a ocorrência de processos trabalhistas. Então, fica aquela coisa, né? Será que realmente eu perdi? Ou será que eu não ganhei com isso? Mas é um detalhe interessante, Denis. Temos pequenas empresas, grandes empresas, médias empresas. E com certeza necessidades diferentes. Mas uma taxa maior para uma pequena empresa pode causar até o fechamento dela. Como assimilar nesse momento? As empresas têm que estar preparadas para não só trabalhar com o público atual que ela tem, porque a gente vem uma geração totalmente diferente, geração Z que está vindo aí para o mercado agora, que é totalmente diferente do que a gente tem hoje nas empresas. Então, a empresa às vezes pensa, é um gasto. Não, é um investimento. Você está investindo na saúde da sua empresa, não só do seu colaborador. Porque se você tem um processo coletivo ali, que a doutora vai falar melhor do que eu, então pode vir fechar a empresa. Então, uma ação coletiva fecha uma empresa. Então, o investimento que você faz hoje é o ganho que você vai ter amanhã. Então, focando não só na personalidade das pessoas que a gente tem hoje, porque o ser humano é subjetivo, cada um é único, então não existe ninguém igual a ninguém. Tanto é que a impressão digital de cada um é diferente. Então, a gente não pode levar em consideração ninguém igual a ninguém. Então, fazer aquela análise de cadeira, quanto por cento de que essa pessoa se encaixa nessa cadeira? Qual que é o perfil dessa pessoa? Uma pessoa mais calma, eu não vou colocar ela para fazer marketing. Uma pessoa mais agitada, eu não vou colocar ela para fazer finanças, mais quieta ali no lugar dela. Então, eu preciso identificar personalidades e colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, já começa por aí. E por isso que eu sempre reforço a importância de um consultor dentro da empresa. Aquela pessoa que tem uma visão neutra, que vai olhar a empresa de fora e falar, essa pessoa aqui consegue fazer isso devido à personalidade dela. E a outra pessoa que está chegando, ela já tem mais facilidade com isso daqui. Então, cada pessoa vai ser única. Então, encaixando cada pessoa no lugar certo, trabalhando na saúde mental de cada um, a gente evita um dano muito maior lá no futuro. Vale ressaltar que ainda não comentamos a questão da internet. A quantidade de pessoas que hoje conseguem o seu rendimento aí está vindo através da internet. Essa relação, essa nova relação, como que fica, Alexandre Gardiolo? Uma NR1. Muito top a tua pergunta, Edilson. Inclusive, você, trabalhador remoto, né? Você também vai ter que ser cuidado, né? Você que presta serviço fora da empresa, em outro país, também vai ter que ser cuidado. Então, aí a importância, né? Em primeiro lugar, aí eu falo para o empregador antes, que o Dr. Denis falou que fantástico, né? As pessoas deveriam ser avaliadas por competências e habilidades. Infelizmente, às vezes eles só pegam a caixinha e põem lá uma caixinha, né, doutor? E não entende que a caixinha, de repente, naquelas competências da pessoa também se enquadra ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, às vezes, estão à distância e estão sendo subutilizados. Então, esse momento vai ser legal. Por quê? Porque à distância, e eu tenho uma experiência porque eu trabalhei muito de forma remota, sabe, Edilson? E tive muitas equipes remotas. Então, havia aquela necessidade do cuidado, né? Daquele bom dia, né? De deixar a pessoa falar sobre o dia dela. Você está entendendo, empregador? É por isso que nós estamos falando. Existe o risco de não cumprimento, mas a forma de cumprimento, se bem orientado, ela não vai meter a mão no seu bolso de forma tão drástica. Pelo contrário, é investimento que você está fazendo para ter retorno. Então, a lei, inclusive,
dar amparo para essas pessoas que realizam também esse trabalho remoto, tá, Edilson? Então, elas também têm que participar dessa questão, tem que ser feitos os riscos psicossociais pelos quais ela também pode passar, né? Ela tem que participar, ainda que remotamente, desse plano de ação, né? E, ó, o fiscal vai. Se você tem alguém remoto, não adianta você falar que ele está sem internet. Você tem que dar acesso também para essa pessoa, porque ela vai ser questionada, né? Ela vai ser verificada se realmente estão cuidando dela. É diferente, né, Edilson? Imagina. É uma visão. É tão diferente que eu vou ter que pedir para a doutora Vilma me explicar como que vai ficar aí a questão de provar que a pessoa está ali, como que vai ser, porque é novidade, doutora Vilma. Explique para nós. Eu acho que tudo começa por um bom contrato de trabalho. Então, faça um contrato de trabalho. Como o doutor Alexandre já falou, se você foi contratado para ser trabalhador externo, você vai ser um trabalhador externo. Mas isso não significa que você tenha uma jornada livre. Tá? Você vai ter que obedecer a jornada para a qual foi contratado, 8 horas diárias, por enquanto, e 44 horas semanais. E você deve estar à disposição do seu empregador nesse horário. Então, fora desse horário, você não é obrigado a ficar entrando toda hora no e-mail, no WhatsApp, para ver se você foi chamado ou não. Então, você também tem o amparo dessa lei. E, por outro lado, o empregador, o empresário, ele tem que ter ciência também que o trabalhador externo só muda o local da prestação do serviço. Então, os mesmos direitos que os empregados que trabalham lá dentro da sede da empresa têm, ele também vai ter. Então, o mesmo respeito que eles têm, ele também deve ter. O que muda é o local da prestação do serviço. Fico imaginando, Denis. Tem o geração Z, tem um monte de geração, né? Mas a lei é para todos. A cabeça da pessoa entender essa ideia de mudança e saber que já está acontecendo. Como que fica? A mudança está sendo rápida e a gente às vezes não está acompanhando. A gente precisa se atualizar o tempo todo e quando a gente termina uma atualização já tem 2 para a gente fazer. Então a gente não consegue, humanamente é impossível dar conta. Então por isso que a gente tem que ter estratégia. Então a sua empresa, você empresário que tem vários colaboradores, use eles para estratégia, porque você tem uma ferramenta na mão que é o capital humano, que é o melhor capital que existe dentro da empresa, e você utilize isso. Porque às vezes você pensa sozinho e não quer dar a oportunidade de alguém pensar junto com você, ou você, gerente, acha que a pessoa vai tomar o seu lugar, fica com receio de pegar uma ideia e dar crédito para aquela pessoa. Não, utilize ela, seja parceiro, use uma liderança transversal aí, horizontal, perdão, uma liderança frente que todo mundo sonha o mesmo objetivo. Então todo mundo trabalhar junto por objetivo da empresa. Então não sobrecarrega a pessoa, todo mundo trabalha e você tem novas ideias e novas trocas. Então esse caminho é o melhor caminho para uma empresa. Eu vou retornar com a doutora Vilma, porque veio agora uma coisa aqui na minha cabeça. As leis aqui do Brasil. E com a internet a pessoa pode estar trabalhando em outro país e ter outras leis. Como assimilar essa questão? Como que, a princípio, eu imagino que tem, por exemplo, a pessoa está nos Estados Unidos. Lá tem as suas leis. Poderia ter estado em qualquer outro país. E ele está aqui no Brasil. Como que essa NR1 pode funcionar para esse trabalhador ou para esse empregado, no caso, esse patrão? Quando a gente fala na NR1, tá? Você vai pelo local em que você foi contratado. Então, vamos dizer dentro do direito brasileiro. Eu fui contratada aqui no Brasil e eu estou lá nos Estados Unidos. Então, a minha contratação, ela vai seguir aqui o local do meu contrato. Então, eu vou seguir a legislação brasileira. Então, eu vou ter minha carteira de trabalho anotada, eu vou estar sujeito a uma jornada de 8 horas diária, 44 horas semanais. Vai ser prorrogada? Eu acredito que vai, tá? Mesmo porque ela era para ser implantada até 26 de maio desse ano, então é algo recente. É uma utopia a gente falar que todas as empresas já adotaram, e eu acredito que vai, sim. E a pergunta é, teremos mais coisas inseridas dentro desse aspecto aí? Você imagina algumas novidades?
Olha, a sociedade evolui. Então, assim como a sociedade evolui, os nossos anseios evoluem, os ambientes de trabalho mudam, né? A Covid foi um divisor de águas. Imaginar que eu estava num lugar e meu professor estava em outro, eu tinha aula normal. Então, do mesmo jeito que a sociedade evolui, essa evolução ela demanda novas leis. Então, é claro, né? Nós estamos aqui com o embriãozinho, o início que vai sofrer alteração, que virão novos valores, eu acredito que sim. Para mim, isso é evidente que virão novos valores e só tende a melhorar em prol do benefício. Em primeiro momento, a gente vai dizer do empregado, mas a gente não pode esquecer que o empregador, o empresário, ele também ganha com isso. Ele vai ter uma boa imagem no mercado. E isso não tem preço. Você contar, empresário, com uma boa imagem da sua empresa no mercado, isso vale ouro. Denise, será que vai acabar esse negócio aí de jeitinho brasileiro? Nosso sonho, né? Que acabe esse jeitinho brasileiro, porque a gente precisa ter uma seriedade e ser visto como pessoas sérias. Porque muitas vezes fora do país as pessoas enxergam a gente de uma forma negativa, por esse jeitinho brasileiro que a gente tem. Então, não estou falando para a gente engessar o sistema, né? A gente não precisa engessar, a gente pode ter novas ideias, testar novas formas de fazer o trabalho, mas a gente não precisa o tempo todo pensar em, vou me dar bem nisso daqui, mesmo prejudicando outra pessoa. Então, a gente pode, sim, ter mudanças positivas sem prejudicar ninguém, sem o jeitinho brasileiro. Na possibilidade de ser prorrogado, né? Sabendo desse jeitinho brasileiro, pode prejudicar ainda mais nosso país, ô Gardiolo? Olha só, Edilson, é muito legal, né, importante essa pergunta, a resposta do Denis, da própria doutora Vilma. Eu vejo assim, pelo menos foi o histórico que eu venho acompanhando da questão da NR1, né? Quando você pega lá, foram consultados órgãos, representantes dos empregadores, representantes dos trabalhadores, poder público, né? Então, eu chamo a NR1 de uma colcha de retalhos. Ô, Alexandre, você está falando retalho, então aí pode sair fora. Não, eu falei a palavra colcha de retalhos. Então, retalhos vão ser acrescentados, mas a colcha não pode virar uma toalha. Entenderam? Então, ela tem que se manter uma colcha. Então, o objetivo principal dela continue sendo atendido, né? A prorrogação, Edilson, eu, como tenho certeza meus colegas aqui, ela deve acontecer, pode acontecer, por quê? É uma forma de poder realmente preparar melhor as pessoas para isso. Esse é um momento novo. Agora, pelo contrário, eu acho que a gente não deveria prorrogar, a gente poderia iniciar, porém com um trabalho muito mais de preparação e formação das pessoas para esse novo momento, né? Porque essa é uma vitória, como foi dito aqui, é uma vitória, e a gente não pode deixar ela prorrogar, porque depois aí vão aparecendo os interesses e daqui a pouco jogam essa colcha no cesto de roupa suja, né? Então, conclua, irmão, conclua. Não, então eu acho muito importante. Esse é o momento para isso acontecer. Sabe? Como o Denis falou, faz muito tempo que a gente vem querendo que isso aconteça, né? Só para fechar isso aqui, Brasil bate recorde de afastamento por transtornos mentais. Em torno de 500 mil licenças médicas concedidas. Impacto financeiro negativo. Empresas estão perdendo bilhões anualmente devido ao quê? Ao absenteísmo, que é, né? A falta, o presenteísmo é estar de corpo, mas não estar de alma no trabalho, e ações trabalhistas relacionadas à saúde mental. Então, a hora é agora. Claro, mas tratado com seriedade. Então, agora é agora de você passar uma orientação para as empresas e os colaboradores dentro dessa nova realidade. Alexandre Gardiolo. Olha só, Edilson, veja bem, eu estou trazendo um histórico de outros países, a gente entende que a cultura é diferente, mas o que aconteceu lá quando isso foi colocado, não como eu falei, não como norma,
mas sim com um objetivo crescimento. Houve um impacto financeiro positivo de mais de 90% em relação ao que se produzia, gente. Nós estamos falando em pequeno empresário, em milhares de reais. Grande empresário, em milhões. Então, hoje, a necessidade disso acontecer de forma ordenada, orientada, né? Busque apoio. Está aqui, ó, nós temos aqui, né, o Dr. Denis, a doutora Vilma. Vocês precisam desse apoio. Não se aventurem. Eu falei que é simples, mas é simples fazer o certo, né? Como também é muito simples querer fazer o errado. Mas não tem mais jeitinho, sabe, Edilson? Então, a necessidade nesse momento é que se implantem, porque a gente está perdendo muito dinheiro. E, ó, talentos estão indo embora da sua empresa, sabia? E você não consegue repor talento. O que será? Aposte na NR1 que você vai ver que vai mudar. Agora, doutora Vilma, deixe sua orientação para as empresas e os colaboradores. É com você. A primeira dica que eu dou, tá? Adote um bom programa de compliance, mas faça com que ele se torne eficaz. Mapeie os riscos da sua empresa. A cada empresa ela vai ter um tipo de programa de compliance diferente. Eu não posso adaptar para uma empresa, por exemplo, do Nordeste, para uma empresa daqui, para uma empresa de São Paulo. As pessoas são diferentes, os empregados são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, em primeiro momento, invista nesse programa, treine os seus empregados, faça valer essa lei para todos. Tá? Ela tem que valer, eu sempre digo assim, desde o chão de fábrica até o mais alto executivo, ela tem que valer para todos. Tá? E um segundo momento, tá? Vai para o empregado. Procure os seus direitos. Cuide da tua integridade, tá? Foi como eu já falei anteriormente, né? Saiba quais são os seus direitos, denuncie, reúna provas, tá? E conte com um apoio especializado que você só tem a ganhar. É a sua orientação agora. Denis, comunidade, que é a sua orientação sobre a NR1, pessoal. Pessoal, não apenas passe pela vida, viva ela. Porque a gente às vezes fica tão no piloto automático que a gente esquece de viver, de cuidar da gente, de saber o que a gente está fazendo, sabe o que está fazendo. E o empresário também invista não só no seu marketing, não só na sua venda, no seu endomarketing. Como que seu funcionário vê a sua empresa? Como que você está retendo o seu talento? Porque como o Dr. Alexandre falou, o talento sai, mas e para repor esse talento? Como que você vai fazer? Então, as pessoas vivam a vida. Não apenas passem, não vivam no piloto automático. Comecem a ter um raciocínio mais crítico, não de cobrança excessiva, mas sim daquela cobrança saudável. Por que que eu estou mergulhado nisso? Estou esquecendo de viver a vida, esquecendo de cuidar de mim, esquecendo de ir numa academia, esquecendo de visitar filho, pai, mãe, família, porque a gente só dá valor quando perde. E depois que perdeu, não tem como correr atrás. A mesma coisa o empresário. Então, não perca o time da sua empresa, não perca seus talentos e aproveite ao máximo sem explorar o talento que você tem na sua empresa. Antes da última pergunta, eu vou reforçar aqui a apresentação de cada um para fazer o seu perfil, se apresentar de uma forma aí geral para que a comunidade os conheça. Denis, se apresente. Então, muito bem, eu sou o Denis Rodrigues de Souza, sou psicólogo e mestre em promoção da saúde. Trabalhei muito com o público aqui em Maringá, como gerente de ações voltadas à cidadania, com as entidades aqui da cidade. Fui gerente do SAMU, do Hospital Municipal, ali na área psiquiátrica. Então, saúde mental é o que eu mais vejo necessidade nos dias de hoje. Seja na comunidade, seja na empresa, seja no servidor público. Todos os lugares a gente percebe a necessidade de investimento na saúde mental. E o investimento não é só dinheiro. Às vezes é só o tempo que você precisa ter para cuidar da sua saúde mental. Doutora Vilma. Meu nome é Vilma Carla, eu sou advogada que atuo na região de Maringá desde 1998.
Eu sou também doutora em Direito, estou cursando agora o pós-doutorado, atuo na docência há aproximadamente aí uns 22, 23 anos, e eu lido muito com direito do trabalho, então é um ramo assim que me chama muito a atenção, eu gosto muito. Nas duas faculdades que eu dou aula, eu leciono a disciplina, então eu sempre estudo essa questão dos riscos, a questão da integridade do empregado, porque não basta ele ser bem remunerado, ele tem que ser bem tratado. E é isso que eu acabei levando para o doutorado e agora para o pós-doutorado. Alexandre Gardiolo. Pois é, Dilson. Alexandre Gardiolo, né? Formação, sou economista com especialização em gestão de pessoas e negócios, né? Já trabalhei na corporação Ambev, Coca-Cola, sou militar da reserva do Exército Brasileiro, né? Já trabalhei na área de ensino, também fui instrutor de treinamentos da Universidade Ambev, né? Faço parte do Grupo Nacional de Treinamento e Desenvolvimento. Então, a minha atuação, né, formação aí em white belt, green belt, black belt, mas tudo isso, Edilson, eu gosto de falar assim, porque a frase que diz sempre quem eu sou é o seguinte, é servir ao próximo com excelência. Então vejo que eu fui preparado por muito tempo para que eu pudesse hoje servir o meu próximo e servir com interesse genuíno, né? Tanto que para mim, essa definição de NR1 hoje, sabe qual que é? Separar o pessoal do profissional. Como é forte isso, não é? Né? Então, não é a pessoa que você está brigando, o empregador. É o profissional. A pessoa, ela merece ser respeitada, ela merece ter os seus descansos, né? Ela merece ser bem tratada. E aí o profissional, você vai tratar de forma profissional. Então, você sabe, né, Dilson? Poderia... capelão, né? Agente humanitário. Vamos transformar, porque não tem a ver com religião, tá, gente? Nós somos agentes humanitários, voluntários, internacionais. Então, esse trabalho que a gente faz é exatamente isso, ajudar e servir as pessoas. Só deixei você falar porque eu também sou capelão humanitário. Essa passou. Olha, pessoal, que bacana. A gente falou aqui durante 55 minutos a respeito da NR1. Pessoas que entendem do assunto. A nossa pretensão não é falar sobre tudo. Porque, na realidade, há muita coisa ainda para acontecer. Nesse momento, vou pedir para que cada um, né, fale o que quiser. O microfone é de vocês, Alexandre Gardiolo. Nosso tempo está esvaindo-se, mas fale o que você quiser. O microfone é seu. Edilson, eu só quero reforçar a frase. Separar o pessoal do profissional. Empresário, invista. Isso vai fazer você crescer muito. E aí você não vai precisar culpar o mercado nem o governo, que o problema estava dentro de casa. Doutora Vilma? Eu gostaria de unir as falas, né, do psicólogo e do economista, né? Viva a sua vida, tá? E não se preocupe só com o que é material, né? Porque não adianta você ter lá milhões no bolso e você não tá com a sua saúde mental prejudicada. Então, eu acho que isso serve tanto para o empregado, como para o empregador, para o empresário, para o empregado, para todos. Unir a fala dos dois. Denis? Não passe pela vida, viva ela. Então, cuide da sua saúde mental, dê valor às coisas que realmente importam, porque a vida que a gente está vivendo é passageira. Logo ela acaba, e o que a gente vai levar dela? Então, você empresário também, cuide também da sua saúde mental, porque às vezes o empresário fica focado na empresa, deixa de viajar, deixa de sair com a família para ir na praia, pisar na areia, tomar aquele banho de mar, e focado na empresa. Então, deixa a empresa nas mãos dos talentos que você tem, vá curtir sua vida também, cuide também da sua saúde mental. Enfim, pessoal, gostaria que a equipe abrisse ali, ó, para que a gente pudesse... Ai, que maravilha, hein? Todos nós lá estamos lindos demais, hein? Pessoal, durante 1 hora nós conversamos a respeito da NR1. Que maravilha, hein? Você se preocupe com a sua saúde. E dos seus funcionários também. Dê um tempo para você, você vai ver que a vida vai continuar sendo maravilhosa. Tivemos a oportunidade de conversar com o Alexandre Gardiolo,
que expôs a questão de gestão de pessoa e passou informações preciosas. Esse capelão humanitário trouxe informações que com certeza você vai gostar. A doutora Vilma, prazer em conhecê-la, viu, doutora Vilma? Trouxe também informações preciosas também na área jurídica. A importância de ter um acompanhamento, um conjunto. A empresa precisa se interagir e saber que as mudanças ocorrem. Pense nisso. E o Denis? A cabeça como vai? É só esse menino aqui para falar sobre a questão mental. Então tá aí. Trouxemos, aqui nós queríamos trazer uma ideia da NR1. Você, meu amigo, você, minha amiga, se aprofunde. Entenda mais. Busque mais informações. Sejamos protagonistas da nossa história. Isso é fundamental, isso é importante e essencial. A vocês três, Denis, doutora Vilma e Alexandre Gardolo, meu muito obrigado. Obrigado. Que Deus continue abençoando vocês imensamente. E que Amém. em outros momentos que eu venha a convidar, venha contribuir para que nós possamos passar para a comunidade o que vocês têm de muito bom. Com Sabedoria. certeza. Obrigado, Edilson. Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite.